Oi, eu sou o Lorival Santana, está começando mais um episódio do CNN Mundo. Aqui você ouve notícias sobre política, economia e tudo mais o que acontece nos quatro cantos do mundo, com muita análise e depoimentos de quem vive os acontecimentos em primeira mão. Hoje nós vamos falar do apoio anunciado pelo presidente Joe Biden à quebra das patentes das vacinas. Eu vou analisar as motivações de Biden, as reações, a posição do Brasil e as possíveis consequências práticas disso. E falando em consequências, vamos analisar também o novo ataque do presidente Jair Bolsonaro à China e o que a Austrália tem vivido por adotar uma atitude semelhante. Falaremos também das pressões, sobretudo da Europa, para o Brasil conter o desmatamento da Amazônia. 39 grandes empresas ameaçam não comprar alimentos do Brasil. Vamos falar também dos protestos na Colômbia contra o governo do presidente Iván Duque. Teremos o depoimento do cientista político e jornalista colombiano Sebastián Salamanca, direto de Bogotá. Tudo isso e muito mais aqui no CNN Mundo. O presidente americano Joe Biden, ele provocou um verdadeiro terremoto nas negociações comerciais ao redor do mundo. Terremoto, para valer, eu não estou exagerando, é um terremoto. Falando de vacina, um movimento de repercussão mundial. A gente falou agora há pouco, o governo dos Estados Unidos disse que sim, vai apoiar a quebra de patentes das vacinas contra a Covid-19. A representante do comércio dos Estados Unidos, Katherine Tai, disse na quarta-feira que o governo americano vai apoiar na Organização Mundial de Comércio, a OMC, a suspensão da proteção de patente das vacinas contra a Covid-19. Ela argumentou que essa é uma crise sanitária global e as circunstâncias extraordinárias da pandemia exigem medidas extraordinárias. A representante do comércio disse que o governo americano vai participar ativamente de negociações na OMC para alcançar esse objetivo, mas reconheceu que vai levar tempo. Isso foi o que disse também o ex-diretor-geral da OMC, Roberto Azevedo, numa entrevista na noite de quarta-feira ao jornal da CNN. Bom, e houve reações, claro, a Federação Internacional, que representa os fabricantes da indústria farmacêutica, disse que o apoio do presidente dos Estados Unidos à quebra de patentes de vacinas da Covid-19 é uma resposta errada para um problema complexo e pediu mais acordos de transferência de tecnologia em vez disso. Essa federação, que tem sede em Genebra, disse que a quebra de patentes não aumentará a produção de vacinas, nem fornecerá soluções práticas necessárias para combater essa crise de saúde global. Pelo contrário, pode levar a uma ruptura. A federação diz que os verdadeiros desafios são barreiras comerciais, gargalos nas cadeias de abastecimento, escassez de matérias-primas e disposição dos países ricos em começar a compartilhar doses com os países pobres. Você se lembra, a gente contou aqui que o Brasil, no dia 12 de abril, se uniu a um grupo de 9 países mobilizados para impulsionar contratos de licenciamento. É a chamada terceira via. Entre esses países estavam também a Austrália, Canadá, Chile, Colômbia, Equador, Nova Zelândia, Noruega e Turquia. E a própria diretora-geral da OMC, a nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, não é a favor da quebra da patente, mas sim de incentivar esses acordos de licenciamento, como que existe entre a AstraZeneca e o Instituto Serum, também a transferência de tecnologia que existe entre a AstraZeneca e a Fiocruz, e a Sinovac e o Butantan. Entretanto, no dia 15, mais de 60 ex-chefes de Estado e governo, incluindo o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e mais de 100 vencedores do Prêmio Nobel, pediram numa carta aberta ao presidente Joe Biden o apoio à quebra de patentes. E aí, nessa quinta-feira, o chanceler Carlos França admitiu na Comissão de Relações Exteriores do Senado que o Brasil pode rever essa posição contra a quebra das patentes.
Ele disse assim: nada impede que a posição que o executivo tem hoje seja atualizada amanhã, se nessa atualização estiverem refletidos os mais legítimos interesses do Brasil, fecha aspas. O Carlos França argumentou, no entanto, que o gargalo da produção de vacinas nos países em desenvolvimento não está nas patentes, mas nos limites materiais de produção. E diz que, como vacinas são quase impossíveis de copiar, não adianta quebrar as patentes se os laboratórios que desenvolveram as vacinas não cooperarem na fabricação. Esse alerta foi feito também pelo Roberto Azevedo, que hoje está na direção da empresa PepsiCo nos Estados Unidos. Na sexta-feira, dia 30, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participou da coletiva da Organização Mundial de Saúde. E eu perguntei se a OMS tem uma sinalização dos Estados Unidos sobre o destino dos 60 milhões de doses excedentes da AstraZeneca. A Mariângela Simão, que é responsável pela área de medicamentos da OMS, disse que as negociações estão avançadas para os Estados Unidos entregarem as 60 milhões de doses para a COVAX, a coalizão das vacinas global, distribuir para os países que mais precisam. Perguntei também sobre as pressões que a Anvisa está sofrendo de governadores e do laboratório União Química aqui do Brasil, que quer fabricar a Sputnik aqui no Brasil, e até mesmo o fato de que o Supremo Tribunal Federal vai julgar, independentemente da decisão da Anvisa, se a Sputnik deve ser aprovada, deve ser liberada aqui no Brasil. Senador, o senhor traz um assunto muito delicado, é um tema sensível, que versa sobre as questões das patentes. Naturalmente que isso é uma matéria mais afeta a questão das relações exteriores, mas o meu temor em relação a isso é de não termos condições, e mesmo com a quebra da patente, produzir essas vacinas aqui no Brasil. A Mariângela Simão disse que serão enviadas missões da OMS à Rússia nos próximos, agora em maio e em junho também, são várias missões, e que a previsão é de uma resposta final sobre a Sputnik em julho, porque a OMS ainda não aprova a Sputnik. Aliás, está bastante longe disso, tem várias etapas que não foram preenchidas pela Sputnik. Bom, e na quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro fez declarações sobre a China. Ele não falou o nome China, mas falava do país cujo PIB mais cresceu no mundo, que todos sabem que é a China. É um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório ou nasceu por algum ser humano ingerir um animal inadequado. Mas está aí. Os militares sabem que a guerra é química, bacteriológica e radiológica. Será que nós estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? Não vou dizer para vocês. Isso foi num evento no Palácio do Planalto, no final da manhã. E depois à noite ele voltou a repetir essas coisas, falando em guerra bacteriológica e no país cujo PIB mais cresceu, insinuando, portanto, que a China teria intencionalmente espalhado o coronavírus para ter um benefício econômico, quando, na verdade, a China todos os anos tem crescido muito mais do que os outros países e nesse ano de pandemia cresceu menos do que costuma crescer, portanto não houve nenhum benefício econômico para a China. A embaixada chinesa em Brasília não quis se pronunciar. Na tarde de quinta-feira eu recebi um recado da embaixada chinesa dizendo apenas o seguinte, abre aspas, a parte chinesa já fez a gestão com a parte brasileira sobre o assunto. Não temos mais informações para divulgar nesse momento. Mas eu conversei com o presidente da Câmara de Comércio Brasil-China, o Charles Tang, que é de família chinesa, bastante influente na China há várias gerações, desde antes da Revolução Chinesa, e que continuou sendo influente. Ele conhece muito a mentalidade do regime chinês. E ele me perguntou assim, o Brasil quer ser a próxima Austrália? Isso porque o que aconteceu na Austrália foi que o primeiro-ministro Scott Morrison sugeriu em abril do ano passado que inspetores da Organização Mundial de Comércio fizessem uma investigação na China sobre as origens do coronavírus e que tivessem as mesmas prerrogativas que os inspetores de armas químicas da ONU.
A partir daí, o governo chinês passou a orientar informalmente os importadores chineses a restringir a importação de cevada, algodão, carne bovina, vinho, lagostas, carvão, cobre e madeira da Austrália. A cevada, por exemplo, foi sobretaxada para 80,5%, o mais alto nível permitido pela OMC, depois de um processo por dumping, ou seja, vendas abaixo do custo. O vinho australiano recebeu tarifas entre 116% e 218%. A China baniu o carvão australiano, começou a substituí-lo pelo carvão colombiano e sul-africano. 60 navios australianos estão parados na costa chinesa sem autorização para descarregar o carvão. A China também retirou licenças de frigoríficos. A queda nas exportações australianas até que não foi tão grande no ano passado, em vista de todas essas retaliações, 2,6%. Mas é porque a China está precisando muito do minério de ferro australiano para sustentar o seu crescimento, que foi retomado depois de superada a pandemia lá. O Charles Tang me disse que a China pode fazer uma retaliação silenciosa contra o Brasil. E, aliás, ele acha que isso já vem acontecendo. A China mandou respiradores para a Índia. Se quisesse, ele disse, a China mandaria 20 milhões de doses de vacinas para o Brasil. Ele diz, é claro que a China não pode cortar 100% do que compra do Brasil em termos de soja, carne, minérios, etc. Mas se diminuir em 20% ou 30% as importações, já é um estrago violento. Bom, em 2020, o agronegócio brasileiro exportou 100,8 bilhões de dólares, o segundo maior valor dos últimos 10 anos. E a China foi o principal destino dessas exportações, com 33,7%. A União Europeia veio em segundo lugar, com 16,2%, e a América do Norte em terceiro, com 8,6%, sendo que os Estados Unidos são 6,9%. Nessa fatia da América do Norte. E nessa quinta-feira, o diretor do Butantan, Dimas Covas, disse assim, todas as declarações nesse sentido têm repercussão. Nós já tivemos um grande problema no começo do ano e estamos enfrentando de novo esse problema. Ele continuou, embora a Embaixada da China no Brasil venha dizendo que não há esse tipo de problema, a nossa sensação de quem está na ponta é que existe dificuldade, uma burocracia que está sendo mais lenta do que seria habitual e com autorizações muito reduzidas. Um estudo feito por cientistas concluiu que as cidades brasileiras que deram vitória ao presidente Jair Bolsonaro em 2018 são mais afetadas pelo coronavírus por causa das atitudes dos moradores dessas cidades, de não querer usar máscara, de não querer fazer distanciamento social, do que nas outras cidades. O estudo foi feito por Sandro Cabral, do INSPER aqui de São Paulo, pelo Nobuyuki Ito, do IBMEC do Rio de Janeiro, e pelo Leandro Pongelupe, da Universidade de Toronto, no Canadá. De acordo com o estudo feito em todos os municípios brasileiros, quanto maior o percentual de votos de Bolsonaro nas eleições de 2018, maior o número de casos e o número de mortes. Eles mediram o seguinte, um adicional de 10 pontos percentuais de votos em Bolsonaro está correlacionado com 129,3 novos casos adicionais por semana de coronavírus e 3,28 novas mortes adicionais por semana por coronavírus. Isso considerando o segundo turno. Eles dizem que os resultados são ainda maiores se considerar também o primeiro turno das eleições. O Fundo Russo de Investimento Direto, que comercializa a vacina russa Sputnik, anunciou que a vacina russa recebeu autorização na Rússia para ser aplicada com apenas uma dose. Esse novo sistema é chamado de Sputnik Light. Não sofreu nenhuma alteração em relação à primeira dose, continua sendo a mesma primeira dose da vacina. Segundo ensaios das fases 1 e 2 que foram realizados entre janeiro e o dia 10 de março,
A primeira dose tem uma eficácia de 79,4% depois de 28 dias da injeção. Isso segundo o Instituto Gamaleya, que desenvolveu a vacina. Esses dados não foram revisados por outros cientistas. Uma fase 3, com essa primeira dose, envolvendo 7.000 pessoas, está sendo realizada na Rússia, Emirados Árabes Unidos, Gana e outros países não detalhados. E os resultados devem sair ainda este mês. Os russos dizem que em todo o mundo, 20 milhões de pessoas receberam a primeira dose da Sputnik e, segundo as autoridades russas, 8 milhões de russos estão totalmente imunizados, ou seja, receberam as 2 doses da Sputnik. Bem, você sabe que a vacina da Pfizer ela é aplicada atualmente apenas para pessoas com mais de 16 anos de idade. Pois bem, a Agência Canadense de Saúde autorizou o uso da vacina da Pfizer para crianças de 12 a 15 anos. Segundo a Pfizer, a FDA, que é a agência americana, deve fazer o mesmo no início dessa semana, que se começa agora no dia 10, segunda-feira. E a Alemanha também decidiu que vai vacinar crianças a partir de 12 anos de idade contra a Covid-19. Ainda na Alemanha, o governo decidiu liberar as pessoas que tenham tomado a segunda dose da vacina ou que tenham já contraído o vírus de medidas restritivas, ou seja, aqueles que já estão imunizados de uma forma ou de outra não precisarão mais usar máscara, fazer distanciamento social. Por outro lado, a Alemanha cancelou pelo segundo ano consecutivo Oktoberfest. Aquela liberação tem a ver com as pressões políticas que o governo alemão vem sofrendo, lembrando que tem eleição em setembro. Defensores das liberdades civis protestaram contra uma nova lei, por exemplo, aprovada no mês passado, que dava amplos poderes ao governo federal para impor toques de recolher e outras restrições nas áreas com alta incidência de coronavírus. Há muito descontentamento na Alemanha e no restante do continente europeu com o ritmo lento da vacinação, embora tenha se acelerado nos últimos dias. Na Alemanha, só 6,7 milhões de pessoas haviam recebido as 2 doses da vacina no início da semana. Isso é 8% da população, enquanto que em Israel, 56% receberam as 2 doses. Nos Estados Unidos, 32%. E no Reino Unido, 23%. No Brasil, no início dessa semana, esse percentual era de 7,6%, ou 16 milhões de pessoas, uma população de 211 milhões de brasileiros. Ainda falando sobre o efeito político das medidas restritivas, a prefeita de Madrid, ou como eles chamam a presidente da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que é contrária aos lockdowns impostos pelo governo espanhol, se reelegeu. O Partido Popular, que é o partido da Díaz Ayuso, obteve 65 cadeiras do total de 136 cadeiras do Parlamento de Madrid para formar maioria e manter a Isabel Díaz Ayuso no governo de Madrid. Ela deverá então atrair o apoio do movimento de extrema-direita Vox, que durante a campanha exigiu que se levantassem todas as restrições à circulação para conter a pandemia e para que, segundo eles, nos deixem trabalhar em paz. O Vox obteve 13 cadeiras no Parlamento de Madrid. Ainda dentro desse tema da ligação entre política e Covid, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, recebeu o seu primeiro golpe eleitoral ao ser derrotado. O seu partido, BJP, foi derrotado nas eleições estaduais de Bengala Ocidental. Isso apesar de ter feito 50 ou mais de 50 comícios com a presença do ministro do Interior, Amit Shah, que é o braço direito do primeiro-ministro Narendra Modi, portanto, promovendo aí muitas aglomerações. Isso é um dos fatores que levaram ao aumento dos casos na Índia. O outro, claro, foi a festa religiosa Kumbh Mela, que dura várias semanas e que se realiza a cada 12 anos
que marca a volta de Júpiter ao redor do Sol e que também foi um super proliferador na Índia, causou muitas aglomerações. Mas o que acontece é que até mesmo o empresariado indiano está pedindo que o governo adote um lockdown para conter essa segunda onda. O presidente da Confederação Indiana da Indústria, Uday Kotak, fez esse apelo. A Índia tem tido mais de 300 mil casos novos por dia e mais de 3 mil mortes por dia. Até o Anthony Fauci, o epidemiologista da Casa Branca, deu uma entrevista ao jornal indiano The Indian Express e também recomendou: fechem o país por algumas semanas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a Índia foi responsável por 46% dos casos globais e 25% das mortes no mundo todo na semana passada. O país enfrenta uma segunda onda de infecções. Os hospitais seguem absolutamente sobrecarregados, está faltando leito, está faltando oxigênio e os crematórios, consequentemente, funcionam sem parar em várias partes do país. Os Estados Unidos atingiram na segunda-feira a marca de 100 milhões de americanos imunizados, ou seja, que receberam as 2 doses da vacina, no caso de ser vacina de 2 doses, no caso da Johnson é uma dose só. E aí Nova York está querendo capitalizar em cima desse sucesso. O prefeito Bill de Blasio anunciou que quer vacinar turistas em Nova York com doses da vacina da Johnson & Johnson, que é de uma dose só. Ele disse que a cidade quer instalar locais de vacinação móveis em várias atrações turísticas, como Times Square, Brooklyn Bridge Park, a High Line, que é aquela via elevada, para oferecer a vacina. Mas, para vacinar os não nova-iorquinos, precisa de autorização do governo estadual. E ele está aguardando essa autorização. Lembrando que o Bill de Blasio, embora seja do mesmo partido do governador Andrew Cuomo, o Partido Democrata, é rival político dele. A cidade de Nova York já administrou 6 milhões e 800 mil doses da vacina. E como isso pode beneficiar aqui os brasileiros? Bom, os brasileiros, de maneira geral, só podem entrar nos Estados Unidos depois de fazer 14 dias de quarentena em algum outro país. Você não pode ir diretamente do Brasil para os Estados Unidos. Quem pode entrar são parentes de cidadãos americanos. E também, a partir de setembro, serão liberados vistos para jornalistas, estudantes e pesquisadores acadêmicos, professores que estejam com projetos acadêmicos nos Estados Unidos. Falando agora de meio ambiente, 39 grandes varejistas, atacadistas, distribuidores, importadores, cooperativas e fundos de pensão da Europa, dos Estados Unidos e da Austrália enviaram uma carta aberta ao Congresso brasileiro, na qual ameaçam interromper a compra de alimentos do Brasil se for levado adiante o projeto de lei 510, que prevê a regularização fundiária de áreas da União, leiam-se áreas de desmatamento da Amazônia. Esse projeto é apoiado pelo governo Bolsonaro. São grandes empresas, 23 do Reino Unido, 4 da Alemanha, 3 da Suécia, 2 da Holanda, 2 da Suíça, uma da Áustria, uma da Noruega, uma que tem um âmbito europeu, uma dos Estados Unidos e uma da Austrália, que assinam essa carta. O projeto de lei é do senador Irajá, do PSD, do Tocantins. Ele é fazendeiro e filho da senadora Cátia Abreu. E o relator do projeto é outro fazendeiro, o senador Carlos Fávaro, também do PSD do Mato Grosso. O projeto foi incluído na ordem do dia 27 de abril e entregue no plenário no dia 28, mas ainda não foi colocado em discussão. A assessoria da presidência do Senado informou à CNN que o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, só irá avaliar se o projeto será ou não pautado depois de uma ampla discussão com a sociedade em audiências públicas. Em um evento com empresários sobre compromisso com sustentabilidade entre Mercosul e União Europeia, o vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, que é da Letônia,
reiterou na sexta-feira, dia 30, a necessidade de um instrumento adicional sobre sustentabilidade para que o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia possa ser ratificado. Ele disse que vai ser apresentada uma proposta de lei nas próximas semanas no Parlamento Europeu sobre produtos originários de desmatamento que entram no mercado europeu e sobre regras due diligence, ou seja, inspeções obrigatórias sobre direitos humanos e devastação ambiental. O objetivo é evitar que alimentos que sejam consequência de desmatamento e de violação de direitos humanos sejam consumidos na Europa. Uma média de pesquisas na Alemanha coloca os verdes na liderança das intenções de votos para as eleições gerais de setembro. Isso acontece pela primeira vez desde junho de 2019 e é um sinal da importância que as questões ambientais estão tendo na Europa. O governo alemão anunciou metas mais ambiciosas de redução de gases poluidores. A Alemanha se compromete agora a se tornar neutra em carbono em 2045, 5 anos antes da meta anterior, e também a reduzir as emissões em 65% até 2030. Antes a meta era 55%. Bem, o governo colombiano retirou a proposta de reforma tributária que havia feito e que desencadeou protestos, mas os protestos continuaram, já duram mais de uma semana. Eles evoluíram para uma greve geral, mas que não teve uma adesão total. As manifestações já deixaram mais de 20 mortos e cerca de uma centena de desaparecidos. Os manifestantes estão atacando e até incendiando delegacias de polícia. Numa delas, 7 policiais ficaram feridos. A gente ouve agora o depoimento do Sebastián Salamanca, direto de Bogotá. Olá, eu me chamo Sebastián Salamanca, sou cientista político e jornalista. Gostaria de compartilhar com você o que está acontecendo em meu país, Colômbia. Eu moro da cidade de Bogotá e aqui as coisas não pararam de surpreender porque, em meio à pandemia, as decisões que o governo nacional tomou não foram as mais adequadas. O presidente Iván Duque plantou semente de descontento em grande parte da cidadania que se mobilizou em diferentes cidades. Se a pandemia aprofundizou alguns desafios que temos no meu país, como a desigualdade, o desemprego, a pobreza, a proteção dos líderes sociais, a implementação de acordos de paz dentro do prazo. Mas as cidades não imaginavam que no meio distinto, um contexto acalorado, o governo tenderia a promover uma reforma tributária que afetasse em grande medida a classe média colombiana e as classes populares. É compreensível querer arrancar mais, porque o país tem uma loucura fiscal significativa, mas as ideias de Alberto Carrasquilla, arquiteto da proposição e ex-ministro de Fazenda, não foram bem recebidas no país. Pretendia arrancar 25 trilhões de pesos, ou 34 bilhões de reais de diversos sectores, mas 2 pontos mais polêmicos foram tributação dos serviços básicos de gás, energia, água e gosto, e expandir a base de cidadãos que declaram impostos. Essa gestão foi fundamental porque desde 25/8 de abril, muitos cidadãos protestavam contra essas medidas que complicavam o bolso de centenas de milhares de famílias. Na verdade, a gota de água foi uma entrevista em que ex-ministro não sabe dizer o preço de uma dúzia de ovos, que faz parte da cesta básica e pode ser afetado indiretamente. Em um país onde 169 famílias colombianas fazem apenas uma referência por dia e 1 milhão de centenas mil famílias fazem 2 refeições por dia. Qualquer aumento pode ser significativo para as famílias mais vulneráveis.
Diante dessa situação, o clamor dos cidadãos não esperou e isso levantar a renúncia de Carrasquilla. Hoje há uma semana de mobilização nas ruas. O clamor dos cidadãos exige uma mudança de visão da gestão do presidente Iván Duque, já que ele cessou do sentimento dos habitantes do país. E devido a esse isolamento, foram generados cenários de confusão e violência, politizando as mobilizações e generando uma resposta dura nos órgãos de segurança e controle. Recentemente, o presidente se dispôs a falar para apressar uma nova reforma tributária, mas essa iniciativa foi completamente criticada por ter consulado apenas partidos governistas, deixando de lado a oposição e os partidos independentes, chave no processo de unificação do país. Seu partido, por outro lado, deu muito que falar, como ele revelaram ideias que podiam dar mais poder ao presidente. Por exemplo, o ex-presidente Álvaro Uribe Vélez comentou que era necessário o país fortalecer as Forças Armadas e resistir à revolução molecular dissipada, conceito que vem sendo utilizado na América Latina, especialmente por Alexis López, para comentar que as jovens protestam por interesses comunistas. Claro, negando e politizando ainda mais a situação no país, que neste momento tem mais de 1.181 casos de violência policial e mais de 20 mortes. Outra ideia que foi divulgada esta semana foi por parte de alguns membros do Partido Centro Democrático, que propõem ao presidente declare um estado de comoção interna, o que nada mais é do que conceder mais poderes ao presidente para restaurar a ordem, ignorando uma vez mais os clamores dos cidadãos. A verdade é que neste momento o presidente Iván Duque atravessa dos momentos mais difíceis de seu mandato, com uma popularidade de 33% ou apenas um ano antes do término de seu mandato. O presidente precisa reunir com ex-presidentes, estudantes e representantes da oposição para chegar a acordos e diminuir a polarização que existe no país. Como se acostumbra dizer neste país, vai amanhecer e veremos. Um painel independente de especialistas, chamada Suprema Corte do Facebook, recomendou a manutenção da suspensão da conta do ex-presidente Donald Trump, que é acusado de espalhar mentiras pelas mídias sociais. A decisão só poderá ser revista agora dentro de 6 meses, ou seja, pelos próximos 6 meses, Trump continua sem um dos seus alto-falantes, que é o Facebook, ele que também está bloqueado no Twitter. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, não conseguiu formar governo depois das eleições realizadas lá. E o líder oposicionista de centro, Yair Lapid, um ex-jornalista de 57 anos, foi incumbido de tentar formar uma coalizão pelo presidente israelense. Lapid tem agora 28 dias para formar uma coalizão, ou seja, conseguir 61 cadeiras ou mais na Knesset, que tem 120 cadeiras. E nessa quinta-feira estava sendo realizada na Escócia uma nova eleição geral. Se o Partido Nacional Escocês da primeira-ministra Nicola Sturgeon tiver uma vitória contundente, conseguir uma maioria forte no parlamento escocês, pode ser que ela convoque um novo plebiscito sobre a independência da Escócia. Você se lembra que em 2014 a Escócia fez um plebiscito desse e o não à independência venceu por 55,3% a 44,7%. Mas o que aconteceu de lá para cá foi o Brexit. Um dos grandes incentivos para os escoceses continuarem no Reino Unido era a União Europeia. Agora os escoceses não estão mais na União Europeia por causa do Brexit. Eles que foram contra o Brexit, o não venceu no plebiscito do Brexit em 2016, mas no Reino Unido, de maneira geral, o sim venceu. E agora, então, os escoceses, a liderança escocesa, pensa em fazer um novo plebiscito, mas é preciso que o parlamento britânico aprove esse plebiscito para que ele tenha validade, e não há ambiente para isso no Reino Unido. O próprio primeiro-ministro Boris Johnson é totalmente contra esse novo plebiscito.
E aqui termina o CNN Mundo. Estaremos de volta na manhã de sexta-feira. Lembre-se de assinar o nosso programa no seu agregador de podcasts favorito. Obrigado pela sua companhia.